E aí galera do Me Salva, na última aula a gente falou sobre o retificador de meia onda, e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o retificador em ponte. Então, vamos dar uma olhada no nosso circuito e vamos analisar ele para ver o que acontece nesse tipo de retificador. Esse aqui é o circuito que a gente vai estar analisando agora. O que acontece? A gente tem aqui uma fonte que vai ser uma fonte senoidal, quatro diodos ligados dessa maneira, com um resistor aqui R ligado entre eles. Então a gente vai ter que pensar um pouco o que está acontecendo nesse circuito para entender aí. Então olha só, vamos desenhar a forma de onda da tensão aqui primeiramente. Então ela vai ser assim, ó. Aqui está a nossa tensão de entrada, V lá da fonte. Então, como a gente já sabe, ela é senoidal, então ela vai ter aqui uma parte positiva e uma parte negativa. Como a gente está trabalhando com os diodos, a gente vai ver o que está acontecendo quando ela é positiva, depois quando ela é negativa. Então, para essa tensão positiva, vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha só. Vamos imaginar então que a gente está naquela parte acima do eixo do tempo ali, ou seja, com V maior que zero. Então o que acontece? A gente pode pensar que essa fonte está tentando mandar corrente para o circuito nesse sentido aqui. Então vamos percorrer o caminho que essa corrente poderia percorrer. Olha só. Então ela vai vir por aqui e ela vai chegar aqui nesse ponto. Como esse ponto aqui tem tensão positiva e esse aqui negativa, então a gente pode ver quais diodos vão estar em corte e quais vão estar em condução. Olha só, se a corrente está vindo por aqui, então ela não vai poder vir para cá. Por quê? Porque esse diodo não deixa que a corrente passe nesse sentido. Então a corrente vai ter que vir para cá. Quando ela passa por esse diodo, ela chega aqui nesse nó. Nesse nó, ela não pode vir para esse lado, porque esse diodo aqui impede a passagem dela. Então ela vai ter que vir para cá e passar no resistor. E daí a gente vai ter uma queda de tensão nesse sentido aqui no resistor. Continuando, a corrente vai vir por esse lado aqui e vai chegar nesse nó. Nesse nó aqui, ela vai ter que vir para cá para voltar para a fonte, porque aqui a tensão é maior do que aqui, porque ela já caiu aqui no resistor, então não tem como ter corrente nesse sentido. Então a corrente vai passar por esse diodo, vai chegar aqui e vai retornar para a fonte. Então o que aconteceu? Toda a tensão lá da fonte estava caindo nesse resistor R aqui. Então, nessa região aí que a gente viu até agora, que é quando V é maior que zero, a gente vai marcar a tensão no resistor aqui. Então tá, agora vamos ver o que está acontecendo com a corrente quando o V é menor que zero, quando a gente está nessa região aqui. Voltando lá para o nosso circuito, olha só, agora a nossa corrente está saindo para esse lado aqui, ó. Então vamos percorrer o caminho que ela percorreria. Chegando aqui nesse ponto, como nesse ponto a tensão é positiva agora, lembra que agora isso aqui está invertido, então a gente vai ter que a corrente vai passar por aqui, ó, por esse diodo. Passando por esse diodo, ela vai chegar nesse nó. E nesse nó a corrente não pode vir para cá, porque esse diodo não deixa que a corrente passe nesse sentido. Então a corrente vai ter que vir para cá. Vai vir para cá, vai causar uma queda de tensão no resistor, nota, no mesmo sentido de antes, vai continuar por aqui. Quando ela chegar nesse ponto, nota que a tensão aqui é maior que a tensão aqui. Então esse diodo agora está em corte e a corrente tem que vir por esse diodo aqui e volta para a fonte. Então o que aconteceu aqui no R? A gente teve uma queda de tensão no mesmo sentido da queda de tensão anterior. Então olha só, o que o nosso retificador de onda completa ou retificador em ponte faz é o seguinte, ó. Quando é positivo, ele segue a tensão da fonte. Quando é negativa, ele inverte. Então a gente tem a seguinte forma de onda. Olha só, a nossa onda
agora é assim, a gente tem corrente sempre em um sentido, mesmo que essa corrente varie, que ela não seja constante, a corrente está sempre no mesmo sentido, ela só causa uma queda de potencial na carga aqui, nesse sentido aqui que está indicado. Para finalizar o estudo desse retificador, a gente tem uma pergunta aqui que é a seguinte: como aprimorar esse retificador? Para fazer isso, a gente vai fazer uso de um filtro capacitivo. Esses filtros capacitivos são muito usados aí na indústria, nos retificadores, é uma das aplicações. Como é que ele funciona? A gente vai pegar esses dois pontos aqui do resistor, a gente vai trazer para cá, ó, e vai ligar um capacitor em paralelo com o resistor. O que acontece? Se tu lembrar lá dos nossos circuitos RC, por exemplo, tu vai lembrar que o capacitor ele não permite variações bruscas de tensão. O que isso aí significa? Que quando a corrente vir aqui para o resistor, ela vai carregar um pouco o capacitor. Quando ela inverter, ela vai demorar um tempo para descarregar esse capacitor, portanto a gente não vai ter essa situação aqui, ó. A gente não tem a situação em que a derivada muda bruscamente. Então olha só, a gente não vai ter essa ponta aqui, ó. O que acontece? Com o filtro capacitivo, a tensão aumenta. Quando ela chega no pico, o capacitor começa a descarregar, mas ele não vai chegar até aqui. Então ela vai fazer assim, ó. E essa aqui vai ser a nossa tensão. Então olha só, nota que cada vez mais a gente chegou numa... A gente está se aproximando cada vez mais de uma corrente constante. Então esse aí é o retificador em ponte com um filtro capacitivo que a gente botou no final aí. Cada vez mais, então, essa corrente aqui se aproxima de um valor constante. Então, se tu quiser marcar aqui, ó, se a gente estiver medindo a corrente, tu pode dizer... Nesse caso aqui, que a tua corrente é aproximadamente constante, é quase constante, e num circuito bem projetado, não vai fazer muita diferença essas voltinhas aqui, a corrente vai se comportar como se fosse então constante, e aí a gente atingiu o nosso objetivo com os retificadores, que era então transformar uma tensão ou uma corrente alternada em uma tensão ou uma corrente contínua. Era isso aí então, e até a próxima aula.